sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da campanha Junho Laranja Especial Pacto pela Vida, edição 2024. E hoje vamos falar sobre segurança psicológica, como lidar com situações e alto risco. Eu converso com Maria Zila Albuquerque, que é psicóloga com formação em Gestalt Terapia, e também com Alexia Alves, psicóloga organizacional da BIQ. Mas é daqui a pouquinho, porque agora eu vou conversar com a nossa repórter Priscila Sampaio. Priscila, e hoje com quem que você tá? Conta pra gente. Oi, Ju, agora estou aqui com o Carlos Roseno, eletrotécnico do Grupo A, aqui da BIQ, que vai comentar pra gente a sua experiência sobre essa questão da saúde mental, do bem-estar, principalmente aqui no seu dia a dia de trabalho. Carlos, como é que você enxerga? Tem também essa questão do parceiro, né? Como que você enxerga o seu bem-estar ligado com essa questão do seu dia a dia de trabalho? Bom dia, primeiramente. Como você citou, a gente trabalha em parceria, né? E aqui nós temos a metodologia que é parceiro-amigo. E sempre a gente trabalha em conjunto nessa questão do bem-estar. Todos os dias quando a gente chega, eu tenho o costume de cumprimentar o meu parceiro e tenho também uma metodologia minha pessoal, que é ver, ouvir e sentir, né? Isso a gente faz diariamente, porque eu tenho que sentir como é que ele está chegando hoje, ele também faz a mesma coisa comigo, ele sente como eu estou hoje. E aí a gente faz essa avaliação e vemos um ao outro como estamos para trabalhar. Se a gente sentir alguma coisa, a gente sempre teve apoio aqui na empresa, que nós temos aqui psicólogo, e a empresa é bastante aberta para esse sentido também. Se a gente precisar conversar com o psicólogo, falar que a gente hoje está sentindo alguma coisa que vá trabalhar na nossa diária de trabalho, a gente chega para a psicóloga e conversa, a gente tem essa abertura aqui também. E na questão de estar bem, vai contribuir em todo o restante do trabalho, porque se eu não estiver bem, o meu dia pode até acontecer um acidente, né? Porque eu não estou bem para continuar trabalhando dessa forma. Então a gente tem esse método, a gente tem o método de ouvir, sentir o parceiro e aconselhar, e se for preciso, a gente vai até a psicóloga na empresa que a gente tem essa abertura. É isso. Obrigada, Carlos. Ju, eu volto com você no estúdio em mais uma edição da BIQ do Junho Laranja. Maravilha, Priscila, muito obrigada por mais uma participação. E agora você pode conferir o bate-papo que eu tive com a Maria Zila Albuquerque e com a Alexia Alves sobre segurança psicológica. E hoje vamos abordar um tema super importante para o bem-estar de todos os colaboradores, que é a segurança psicológica no ambiente de trabalho. E eu convido para o episódio de hoje a Alexia Alves. Ela é psicóloga organizacional na BIQ, adora viajar, ficar com seu cachorro Noah e sair com as amigas e adora uma leitura. Olá, Alexia, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Ah, maravilha. E para se juntar a gente a esse papo, eu convido Maria Zila Albuquerque. Ela é psicóloga com formação em Gestalt Terapia. Olá, Zila, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Juliana, tudo bem? É um prazer estar aqui. A Zila adora uma boa leitura e café com os amigos. Amo café. Amo café. Já tomou hoje? Já tomei. Gente, primeiro eu queria falar sobre a segurança, fazer uma introdução sobre esse assunto. Sobre quando a gente fala de segurança psicológica no ambiente de trabalho. Como é que a gente pode introduzir esse assunto? Como que a segurança psicológica nos dias de hoje faz a diferença no ambiente de trabalho? Bom, a segurança psicológica, ela vem de uma crença de que nós precisamos trabalhar as pessoas, né? De que as pessoas fazem diferença, que o estado emocional das pessoas faz diferença no ambiente organizacional. Então, quanto mais as pessoas se sentirem comprometidas com esse ambiente, não no sentido da coercitividade, mas no sentido de ser um ambiente onde eu posso falar, onde eu posso me colocar, onde o erro é permitido e as pessoas aprendem com os erros, isso é uma forma de você introduzir a segurança psicológica no ambiente de trabalho. Alexia. E, querendo ou não, hoje a gente pensa muito em segurança psicológica como algo intrínseco, de dentro para fora. Mas não é essa a realidade, né? A segurança psicológica, ela se embasa muito no ambiente. E esse ambiente, ele é um ambiente com pessoas, com relações.
Então, não falo só do ambiente e estrutura física, falo de relações interpessoais. Então, quando eu sou escutado, quando eu sou validado, né, quando eu consigo expressar a minha opinião, eu tenho mais capacidade de estar, né, saudável do que em um ambiente onde a gente não tem essa interação, né? Então, assim, esse ambiente também perpassa aí as gestões, a liderança, não é algo inato, né? Todo local, toda empresa vai ter saúde e segurança psicológica, é algo construído. Então, acaba também sendo algo relacionado à estratégia da empresa, né? Quando eu tenho um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidas, eu tenho um alto nível também índice ali de adequação, de integração, de alta performance. Então, a gente acaba falando também de alta performance, falando sobre saúde e segurança psicológica. E o emocional, ele pode mudar totalmente, né? O ambiente de trabalho, a forma que você desenvolve aquele trabalho, ele pode deixar você mais produtivo ou menos produtivo, a depender de como está o emocional de cada pessoa, né? Sim, até porque, por mais que se diga, eu tenho que separar o meu lado pessoal do profissional, isso é praticamente impossível. E hoje as demandas são enormes, né? Com as redes sociais, por exemplo, as pessoas são muito mais cobradas a se colocarem, a opinar, a estar bem, a estar tudo organizado nas suas vidas. Então, isso tem gerado um adoecimento muito grande. E todas as demandas de casa, de trabalho, de família, elas se juntam às demandas da organização. Então, se eu chego na organização e eu consigo ter um ambiente onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto confortável, isso me dá um certo alívio em relação a todas as minhas condições externas ao ambiente de trabalho. Exatamente. E querendo ou não, quando a gente fala de alto risco, né? Quando a gente fala de um processo de alto risco como é energia, a gente tem que falar sobre vulnerabilidade. Então, eu negar que existe vulnerabilidade, eu também nego a possibilidade de melhoria. Então, hoje, o mundo pós-pandemia, ele também trouxe muito isso. As pessoas, elas estão adoecendo mais rápido. A gente fala de burnout, por exemplo, né? Que é esse esgotamento emocional. E as empresas têm que estar preparadas para entender que é um novo contexto e que eu preciso trabalhar nesse contexto. Então, primeiro ponto, é esse momento, eu entender o que é segurança psicológica. A gente precisa entender que também a gente vem de uma cultura onde as pessoas têm muito medo de falar. Ou seja, tem questão do tabu ainda, né? Eu acho que a gente já melhorou bastante e passou a entender que ansiedade é doença, que depressão é doença, burnout é um esgotamento. E quando você passa a entender isso, passa a tirar como fala cearense, é muito frescura e não é uma doença. Acho que você vai dando abertura para as pessoas se sentirem no direito e na confiança, né? De dizer, nossa, eu não estou bem hoje. Sim, porque a gente está falando de transtornos, né? Transtornos. E isso perpassa uma geração, né? Como agora. Então, hoje na BEIC a gente trabalha em alto risco. Então, o colaborador ele precisa entender que ele tem esse espaço de escuta e de fala. Hoje eu não estou me sentindo bem para ir trabalhar, por exemplo. A gente não fala mais de um contexto somente físico. A gente também fala de um contexto emocional. Até estava conversando quase lá antes do programa, falando exatamente que para trabalhar com segurança eu preciso de uma atenção muito elevada. Minha cognição precisa estar boa. E quando eu estou passando por alguma questão ali emocional, eu posso diminuir essa cognição. Naquele momento eu estou mais desatento, naquele momento eu estou mais propício, né? Então, se eu tenho uma empresa, ou se eu tenho um ambiente, uma liderança que acolhe esse processo, eu tenho uma possibilidade de estar trabalhando na prevenção de algo que possa vir a ocorrer. E ainda mais que tem vários colaboradores que trabalham com linhas vivas, né? Sim. Aí é uma questão que você não pode. A Gila falou de erro, ok, é errado nesse contexto, mas eles não têm direito de falhar porque é a vida deles. Então, assim, eles têm que chegar, avisar, olha, hoje não tá legal para eu trabalhar e tudo, e se sentirem confiantes de que existe uma liderança, que existe esse acolhimento e que existe uma psicóloga que está ali para acolher mesmo, que tem essa liderança que trabalha com a segurança no trabalho. E trabalhar em cima da saúde mental, né? Do contexto de ações de saúde mental.
Porque hoje a gente sabe que existir, ter um psicólogo organizacional é muito legal, muito bom, mas eu preciso também de ações no campo da saúde mental. Então, assim, eu tenho essa demanda, eu preciso trabalhar essa demanda. É importante que a gente comece a ver que existem organizações que estão acordando para esse processo, né? O número de afastamentos, ele não se dá só por questões do acidente físico, que muitas vezes é causado por questões emocionais, né? O número de pessoas que são afastadas hoje por questões de saúde mental, se você for procurar os dados do Ministério da Saúde, os dados do INSS e número de afastamentos, por exemplo, de 2023 para 2024, é absurdo. E isso conta, porque nós sabemos que toda empresa, qual é o objetivo dela? É a lucratividade. Mas você saber hoje que essa lucratividade, ela veio por outras questões, não só pela produtividade efetiva, mas como está o meu colaborador para essa condição de produtividade. É aí onde entra o papel da liderança. Como a Alexia falou, eu tenho que ser uma liderança que eu não só oriento o que tem que ser feito, mas que eu preciso, por exemplo, identificar como está minha equipe de trabalho. Quais são os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades e trabalhar em cima disso. E mais ainda, essa liderança ela pode mostrar que ela é vulnerável, ela pode mostrar que ela erra também, né? Porque isso gera confiança. Os ambientes que mais dão resultados não é aquele ambiente que erra, aliás, não é o ambiente que sempre tem resultados, mas aquele ambiente que é capaz de aprender com os erros, porque isso gera toda uma capacidade de aprendizado dentro da equipe. E a liderança ela tem um papel fundamental nesse processo. Muito bom. E aí a gente separou aquelas perguntinhas, vou começar com a Alexa e Zilá vai complementando, ou vice-versa, tá? Okay. E aí a gente começa com o que é segurança psicológica? Segurança psicológica tem a ver com o ambiente, tem a ver com a forma e a nossa capacidade de expressão. Então, quando eu tenho um ambiente que ele me inclui, que ele me desafia, né, que ele me faz aprender, que eu consiga também ensinar, isso diz respeito à segurança psicológica. Então, eu me sinto bem para me expressar sem sentir que eu vou ser coagido, sem sentir que eu vou ser repreendido por uma opinião, ou vou ser repreendido porque eu estou colocando ali algo. Ou seja, é um ambiente que nos permite evoluir. Então, segurança psicológica no ambiente de trabalho, ele diz respeito a esse ambiente. Novamente, não é um ambiente de estrutura física também, mas é um ambiente das relações interpessoais. Ou seja, minha relação com a equipe, minha relação com o meu líder, né? De que forma eu consigo me introduzir dentro disso. Eu acho fundamental, além de tudo isso que já foi comentado, é a questão do respeito às diferenças. Existe uma questão, eu posso ter uma opinião diferente e eu posso me sentir segura de emitir essa opinião. Porque antes, e isso, que bom que a gente veio passando por esse processo de mudança, antes, assim, quem era que eu escolhia para a minha equipe? Quem fosse parecido comigo. Verdade. Isso não determina os meus resultados, né? O que determina é o pensar diferente, é o agir diferente, é a capacidade de falar, é a capacidade de discordando. De respeitar a opinião do outro, né? O Isso, argumento de do uma outro. maneira respeitosa. Então, estamos no momento de falarmos muito de diversidade, mas essa diversidade, ela fala principalmente, na minha opinião, da questão da diferença do pensar. Eu não sou obrigada a pensar igual a você. E eu posso estar na mesma equipe que você, porque é isso. Isso faz a que diferença, porque Isso. soma, né? É uma Isso. engrenagem, né? Então, é essa diferença que contribui. Se tiver todo mundo igual, a gente vai fazer sempre igual. A gente nunca vai ter uma opinião diferente. É questão de evolução, a gente não vai evoluir, porque se o outro pensa igual a mim, é sempre o mesmo do mesmo. E nesse sentido da diferença e da diversidade, ou seja, se eu vejo que eu tenho, por exemplo, o meu líder tem uma opinião e eu tenho outra opinião, eu posso colocar essa minha opinião e a gente formar uma nova roupagem, do que simplesmente a gente ter aquela
aquela questão muito assim, o líder diz, isso eu tenho que confirmar, eu tenho que aceitar calado, não posso me expressar. Então, acaba que eu acabo adoecendo junto também. E, às vezes, o líder tá dentro de um escritório, você tá do lado de fora, e você pode trazer o feedback. Olha, chefe, olha, líder, lá fora as coisas não são bem assim. Vamos um dia comigo para você ver, e tentar a opinião de uma forma também que o outro entenda, né? A empatia, que a gente fala tanto dela, é uma palavra da moda, mas nem todos estão dispostos a ter a empatia, a se colocar no lugar do outro. E a empatia tem muito a ver com o que a Zila pontuou, né? Desse respeito à diferença. Se eu tenho respeito, eu acabo eminentemente tendo empatia também por aquela pessoa. E eu acho que os líderes hoje têm que sair muito daquela concepção de estímulo-resposta, ou seja, do estímulo e a resposta, né? A operação daquele tempo de revolução industrial. E começar a pensar que as pessoas precisam entender o que é segurança psicológica. Então, assim, para eu falar sobre segurança, eu preciso explicar e também dar exemplos do que é. E também tem que sair do papel de dono da resposta, ou seja, eu vou te dar a resposta e passar a perguntar. O que você acha disso? Sair dessa posição muito de sempre entregar aquela resposta para começar a questionar para as pessoas e as pessoas começarem a expressar mais a sua opinião. Maravilha. E quais são os pilares da segurança psicológica? Vou começar com a Zila. Eu entendo que são muitos, né? Se você pega a literatura, você vai ver que tem muitos pilares. Mas eu vou citar alguns. Por exemplo, a questão do aprendizado. Eu tenho que ter disponibilidade para aprender. A questão da contribuição. Eu estou numa equipe para contribuir. A questão do pertencimento. Eu pertenço àquela equipe. E a questão do escutar, do observar. Porque, às vezes, eu observando o outro, eu consigo entender que ele é diferente de mim. E, a partir dessas diferenças, eu também posso complementar as minhas opiniões. Eu posso estabelecer novos comportamentos. Eu posso aprender a lidar com situações novas. Eu vejo muito por aí. Sim. E a comunicação, né, que é uma base muito importante. Isso tudo é ter uma comunicação assertiva. Então, às vezes, a gente precisa entender como o outro entende o que a gente diz, né? Sai muito dessa concepção do certinho ali na caixinha, eu tenho que ter essa comunicação bem corporativa, vamos supor, e às vezes a nossa gestão das pessoas, o nosso grupo, ele é um grupo que entende de uma outra forma. Então, assim, a comunicação eu acredito que é essencial. E dentro das organizações das empresas, desculpa, sei lá, mas é só um complemento. Sim. E dentro das organizações e das empresas, principalmente, tem todos os tipos de pessoas com várias realidades diferentes, culturas diferentes, educações diferentes. Então, eu acredito que essa questão do emocional, você vai aprendendo todo dia. Entra gente, às vezes, sai gente, às vezes. E às vezes, se você não estiver atento também a todas as conversas, o que está acontecendo no ambiente de trabalho, pode gerar um desgaste. Então, trabalhar para que aquela equipe não gere um desgaste para ela em si e levar para a equipe toda, né? Porque às vezes, é como a Zila falou, o problema pessoal, e às vezes afeta sim ao profissional, né? E a toda uma equipe. Então, tem que ter essa segurança, tem que ter um olhar. Eu acredito que a Alexa faz muita diferença dentro da empresa, com todo esse acolhimento. Sim, sem dúvida. O profissional da psicologia, dentro de uma organização, ele leva essa ideia da saúde mental hoje em dia. Né? E não só aquela questão do psicólogo que faz o recrutamento e a seleção, que faz o treinamento, mas o psicólogo que é capaz de dar um direcionamento para o colaborador em relação ao que ele pode fazer, que possibilidades ele tem de buscar ajuda, né? Então, existe aí uma parceria muito grande que pode ser desenvolvida. E eu falei anteriormente sobre um dos pilares, que é o pertencimento. E assim, se eu não consigo fazer com que
o meu colaborador se sinta pertencente, ele não vai interagir, ele não vai trazer ideias novas, ele não vai ser capaz de discordar, porque para ele eu faço meu trabalho, estão mandando eu fazer, eu vou fazer, mas eu não interajo, não existe relação de troca. É o vestir a camisa da empresa, E né? as equipes hoje, elas precisam trocar. Tudo é uma relação de troca, né? Se eu não estou percebendo que eu estou recebendo, que aquele lugar não tem espaço para mim, não tem espaço para as minhas opiniões, eu vou ficar até quando eu não encontrar uma possibilidade melhor. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado, porque existe um custo para a empresa, um custo de uma rotatividade, um custo de demissão e admissão, um custo de treinamento para que o funcionário se adapte aos processos da empresa. Então, tudo isso, estamos falando de segurança psicológica, mas estamos falando de resultados organizacionais. Isso não pode ser deixado de lado, porque falamos de instituições, de empresas. E um anda ao lado do outro, né? Isso. E sem estão dúvida. falando de um novo momento no mundo corporativo também, nas relações de trabalho. Então, aquele antigo modelo onde as pessoas ficavam porque se sentiam coagidas ou porque era a única coisa que tinha naquele momento, isso mudou. Hoje a gente tem uma vasta possibilidade e as pessoas hoje optam por saúde mental, qualidade de vida. Então, um ambiente que não me proporcione isso é um ambiente do qual eu não vou querer pertencer por muito tempo. Então, a empresa acaba também tendo um impacto financeiro relativamente alto, porque vai ter um turnover, né, maior, vai ter um absenteísmo maior por conta disso. Bacana. Como as organizações podem implantar segurança psicológica de forma efetiva, Alexia? A gente já está falando sobre isso, né? Assim, primeiro ponto, investir em pessoas, né? Que é a base de tudo. Então, se eu tenho um psicólogo organizacional, por exemplo, dentro da minha empresa, a gente tem que abrir a mente que não existe mais só o recrutamento e seleção, não existe mais só o T&D, a gente está falando ali de investimento de pessoas e psicoeducação. O que é isso? As pessoas entenderem, né? Hoje a gente fala muito sobre ansiedade, sobre depressão, e às vezes as pessoas acreditam, eu tô com ansiedade generalizada por isso. As pessoas precisam entender o que é, precisam entender esse contexto para que elas possam tratar. Então, eu estou nesse papel do psicoeducar. Mas o que é uma depressão? O que é uma ansiedade? O que é que você está sentindo? Vamos conversar. Eu tenho que ter o meu líder também como um papel fundamental. Porque, inicialmente, como eu falei, se a gente não tem um ambiente que a gente se sente pertencente, a gente não vai falar sobre as nossas dores. A gente vai guardar. Às vezes, a gente vai sentir ali, não vou falar porque pode que ele não vai entender ou ele não vai escutar. Então, a probabilidade de acontecer algo lá na frente porque eu não trabalhei na prevenção, ela é muito mais alta. Então, assim, se eu me sinto seguro para me expressar, né, para dizer se eu estou bem, se eu não estou bem, para dizer a minha opinião sobre aquilo e a pessoa, não, eu acredito que é assim, enfim, de agregar, eu tenho mais capacidade de fazer um trabalho bom, um trabalho positivo. E só para ver aqui com vocês, a gente está, ver se o raciocínio, eu estou indo no lugar certo. A gente está num momento de informações vindo à torta e à direita, né? Então, a gente liga o celular, acessa portais, Instagram, Facebook, TikTok, enfim. E eu acredito que você falou sobre a questão, mas será mesmo que eu tenho depressão? Quem que disse isso, né? Tipo, a gente tem um autodiagnóstico muito frequente, porque a gente vê na internet, eu vejo hoje em dia todo mundo fala que tem TDAH. Até um dia desses, as pessoas tinham vergonha de dizer que tinha TDAH. Agora, tipo, eu não fiz isso porque meu TDAH não me permitiu. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o autodiagnóstico. Às vezes você pode estar só num estado depressivo e não ter uma depressão. E também isso pode confundir muito, né, as pessoas. Às vezes é uma crise de ansiedade, mas não necessariamente você é uma pessoa ansiosa. Então, tem que ter um cuidado e é isso, aplicar essa educação de que as pessoas precisam conversar, até ver mesmo com uma profissional como você, a quem procurar, se você estiver precisando de ajuda. Olha, eu preciso de uma pessoa procurar. Você tem alguém para me indicar? O que eu posso fazer? Tem que ter muito cuidado com esse autodiagnóstico também, não é? Eu acho que
Com certeza o que você está falando faz muito sentido, mas parece que entramos numa carreira, né, numa correria contra o eu não posso sentir nada. Não posso mais sentir tristeza, não tenho tempo para estar triste, porque tenho que trabalhar, porque tenho que produzir, porque tenho que dar resultado, porque tenho que ser bem avaliado. Então, eu não quero sentir dor, eu não quero... E aí as pessoas começam, não, eu não quero, eu estou ansiosa. Não, eu vou logo buscar um remédio para passar essa ansiedade. Mas assim, eu posso estar ansioso porque eu estou engolindo coisas ou não estou sabendo lidar com os meus limites. E maquiando os E sentimentos. maquiando. Então, é importante que paremos para ver o que é que está acontecendo com a gente. Olhar para você, se perceber. E entramos nessa corrida desenfreada, né, pelo resultado, pelo ser melhor, pelo ser perfeito. E isso vai adoecendo. Porque o corpo precisa, a gente precisa olhar para a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa perceber as nossas emoções. Então, esse fato do eu tenho que estar sempre bem, de que tudo é perfeito, isso não existe. Então, nós estamos buscando coisas que não existem. E isso faz com que as pessoas fiquem adoecidas. A entender que não é um botão de liga e desliga. Não é. Eu acredito que hoje tudo a gente resolve pelo celular. Pede, tô com um problema, eu vou passar um Pix, a pessoa vai resolver. Tô com um problema, vou pedir comida no iFood. Vou tirar uma foto, postei no Instagram. Vou precisar resolver isso aqui, mando de Uber. Então, assim, a gente tá numa facilidade, que bom, de resolver muitos problemas. Mas os nossos problemas emocionais, eles não têm um botão de liga e desliga, né? Exatamente. É porque a gente, assim, antigamente, e até hoje, a gente tem muito essa concepção de se eu estou funcional, eu estou saudável. Ou seja, se eu estou trabalhando, se eu estou me comunicando, se eu estou fazendo o meu dia a dia normal, eu estou funcionando, então eu estou saudável. E não é bem assim. Às vezes, uma pessoa que é 100% funcional ali no ambiente de trabalho, talvez não esteja bem emocionalmente. Porque a gente tem muito essa coisa de reprimir as nossas emoções, mas ela mesmo pontuou. Então, assim, é um momento de perceber, eu não estou bem, e eu tenho a quem recorrer, eu tenho ali um ambiente que possa me ajudar de alguma forma, e é um trabalho multifuncional, multidisciplinar na realidade, né? Tem um psicólogo, mas a gente também está falando de outros profissionais. Então, entender que a empresa e esse momento é o momento realmente da gente lidar com essas situações que são recorrentes, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que estão adoecendo e aí esse adoecimento chega num momento de esgotamento. Por quê? Porque eu não trato antes, porque pra mim tá tudo bem, porque eu tô indo trabalhar, porque eu tô dormindo, eu tô acordando, mas eu não me sinto com humor bom, eu me sinto apático, às vezes eu me sinto extremamente ansioso, extremamente estressado, preocupado. E a gente tem que entender que isso não é algo natural. Assim, não é uma realidade. E que se você não estiver bem, nem a sua família, nem quem estiver perto de você vai ficar bem. Porque você vai, né? Enfim, é uma sementinha. Se você não prestar atenção, tem uma hora que não dá mais. O trabalho, assim, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Né? Então, nossas relações, elas acabam se aprofundando muito no ambiente de trabalho. Seja por uma questão positiva ou não. Então, assim, estar no ambiente que eu passo a maior parte do meu tempo, esse ambiente não ser bom e saudável para mim, isso é um adoecimento certo. Entende? Então, assim, eu acredito que nessa questão da segurança psicológica é muito isso, é esse investimento em pessoas, e a gente fala de liderança, a gente fala de ambiente, a gente fala de equipes multidisciplinares, para que possam nos dar suporte nesse aspecto. Posso lá? Então, como a gente tem falado, a liderança tem papel efetivo na constituição da segurança psicológica dos colaboradores. Acho que a gente já vem discutindo isso, mas se a gente puder falar um pouco melhor, como? Como que a liderança pode fazer isso? É com exemplo? É conversando? Como? Não tem como você... eu sou líder porque eu fui colocado naquele local. Eu posso até ser líder porque fui colocado naquele cargo. Mas exercer a liderança passa muito pelo que você perguntou aí, pela questão do exemplo, né? Passa pelos processos de comunicação, passa pela questão
de eu desenvolver uma equipe de aprendizagem. Essa equipe, ela aprende, essa equipe se coloca, ela aprende com os erros, né? Onde as decisões podem ser conjuntas. Claro que tem decisões que vão caber ao líder, claro que tem situações que são sigilosas, que ele não vai poder compartilhar com a equipe como um todo, mas o que diz respeito ao dia a dia, ao trabalho, à condução, é muito importante essa troca, né? Essa troca do fazer, e também a questão do reconhecimento, a questão do celebrar as conquistas, porque é muito fácil a gente chamar a atenção porque você errou. Se você errou, você vai ser chamado a atenção. E os acertos onde ficam? E as inovações? E as sugestões? Então, eu acredito muito que é o dia a dia mesmo, sim, sabe? É o trabalho de formiguinha, como se diz, onde eu vou ali nas tentativas e erros, no que está certo, ótimo, no que está errado, vamos conversar, vamos trocar. Então, passa pela transparência, né? Passa pelo senso de humanidade. A minha equipe, ela é humana, eu não tenho robôs. Elas vão ter dias que elas vão ter problemas, que elas vão ser mais produtivas, tem dias que não. E aí, quem são aquelas pessoas que podem se ajudar? Como é que eu descubro quem são as pessoas que são líderes na equipe também? Porque você tem vários tipos de liderança dentro da equipe. Sim. Não é só o líder que foi investido. A gente agrega muito o líder ao chefe, ao gestor. Isso. E a liderança, ela vai além disso, né? Não é só... Claro, tem pessoas que são apenas chefes, mas existem líderes. Sim. Pessoas que são capazes de reconhecer tudo isso e dar um jeito de seguir, né? De coordenar, de fazer com que tudo dê certo. E o líder também tem que estar bem psicologicamente. Porque se ele não estiver bem no emocional, ele não vai conseguir fazer isso, certeza. Né? Então, eu vejo muito assim, é o dia a dia, sabe? É a prática do dia a dia, é o fazer mesmo e o refazer quando for necessário, e o discutir, e o reconhecer. São práticas do dia a dia que não existe um modelo, uma receita de bolo para dizer como é que eu vou desenvolver a segurança psicológica. Claro que você tem questões mais amplas, né? Eu não consigo desenvolver uma segurança psicológica se eu não tenho uma cultura organizacional voltada para isso. E aí nós iríamos falar de aspectos muito mais aprofundados, né? Que talvez coubesse outras e outras conversas. Mas há uma cultura organizacional voltada para a saúde mental, né? Uma cultura organizacional voltada para o bem-estar das pessoas. E não no sentido de que é porque a empresa é boa, não, é uma relação de troca mesmo. Se eu tenho profissionais que são cuidados, eu vou ter resultados organizacionais que vão me trazer, que vão me fazer atingir os meus objetivos. Né? Então, eu vejo muito pelas práticas do dia a dia mesmo. É uma questão de estratégia de negócio mesmo, literalmente, né? A gente não consegue falar de empresas com alta performance se a gente não fala num contexto de segurança psicológica. E aí, quando você coloca o líder, ele também tem que estar com um psicológico bom, né? E precisa estar bem. A gente está falando de algo de integração da empresa. Então, não estou falando somente daquela equipe, daquele líder, estou falando de modo geral. Então, se eu tenho também um líder que ele é assistido pelos outros setores, eu tenho também ele entender que a minha equipe vai bem, eu vou bem, mas eu também tenho esse suporte. Então, a gente está falando de integração também. E o cuidar de quem cuida, né? Exatamente. O líder, ele cuida da equipe, então ele precisa ser cuidado também. Exatamente. Perfeito. Quais as consequências de um ambiente inseguro psicologicamente para as organizações? Eu acho que são várias. São várias. Vai desde a lucratividade, né? Desde o número de afastamentos, o que você perde em relação ao comprometimento das pessoas, o retardamento dos projetos. Sim. As pessoas falarem da empresa por aí, né?
Porque as pessoas conversam sobre os seus trabalhos por aí. Ah, rapaz, você vai para aquela empresa e Marca empregadora, né? Assim, É de que verdade. forma a minha marca ela tá também externamente, porque isso também diz respeito muito, porque as pessoas que estão saindo, esses colaboradores que saem, eles também pertenceram ali àquela cultura, àquele espaço, então eles também, melhor do que ninguém, podem falar como era nesse contexto. Então, a marca empregadora gera, se eu tenho uma marca empregadora forte, isso também vai me gerar ali algo positivo na frente, né? As pessoas vão querer trabalhar ali, as pessoas vão se sentir bem, a marca vai ser bem vista no mercado. Então, a gente está falando também de lucro, de estratégia. Sim. Então, a gente tem muita saída. É uma questão, vamos supor, humana, emocional. A gente tem que lidar com as emoções. Mas isso também diz respeito à estratégia da empresa. Sim, sem dúvida. claro, até como você quer passar a sua imagem, né? A imagem da sua marca, a imagem da sua empresa por aí, que não é só uma empresa que contrata, é uma empresa que, como diz a Zila, cuida, né? Ela tem seus colaboradores como uma família e entende que o lucro não é só a empresa. Pelo contrário, o lucro ele vem desde o front, desde as pessoas que estão em todos os setores. Sim. É aquela velha engrenagem, né? Só funciona se todo mundo estiver produtivo. Então, se eu tenho um alto índice, por exemplo, de afastamento, né, de absenteísmo, que é muitos atestados, ou de um turnover, que é aquela saída contínua de pessoas, eu estou indicando que ali não tem um contexto de segurança psicológica. Então, é o contrário, né? A gente tem que remar um pouquinho contra a maré. Nesse Muito sentido. legal. Então, a gente está finalizando aqui, e aí eu queria que vocês deixassem suas mensagens, um pensamento, seja o que for, lembrar as pessoas que estão nos assistindo sobre toda essa temática de saúde e segurança do trabalho. A gente fala bastante do Junho Laranja, mas eu sempre venho lembrando que não é só junho, que isso é o ano inteiro. Então, a gente constrói dia após dia, a gente trabalha diariamente, então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida para poder desempenhar um trabalho bom, para voltar para casa bem, sair de casa bem, voltar bem. Eu queria que vocês deixassem essas mensagens. Vou começar a Zilar. Ok. Bom, antes de mais nada, dizer que é um prazer, né, estar discutindo temas que são tão significativos hoje em dia no ambiente das organizações, e dizer também que é uma felicidade a gente estar saindo um pouco dessa questão muito comercial. Nós discutíamos muito a questão das marcas, dos resultados em termos de venda, mas a gente sabe que por trás de tudo isso tem todo um contexto, né? Eu não consigo vender se eu não estiver numa condição significativa, se eu não estiver bem, se eu não acreditar na empresa. Isso é importante. Mas eu queria chamar a atenção aqui, um pouco nós falamos, mas para o conceito de saúde mental mesmo. Pensamos muito o que é a saúde mental. A Alexia até falou, a saúde mental é a ausência de doença. Ótimo, eu tenho saúde mental porque eu não fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada, ou porque eu não tenho um burnout. Não é isso. A saúde mental não é só, eu tenho ausência de diagnósticos relacionados à saúde, a doenças mentais. Não, saúde mental é eu ter condição de lidar com as adversidades. Eu tenho condição, eu consigo lidar com a raiva, eu consigo lidar com a tristeza, e em momento nenhum eu achar que, eu tenho saúde mental, então eu vou relevar todos os problemas que surgirem na minha vida. Não é isso também. Eu vou lidar com eles, eu vou entender que eles existem, mas eu vou conseguir, a partir de um estado emocional equilibrado, porque eu me cuido, né? Porque aí passa muito pela questão do autocuidado, do autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim. Como é que são meus pensamentos? Como é que eu estou hoje? Eu estou me irritando muito fácil? Eu estou chorando muito? Então, a partir do momento que eu começo a prestar atenção em mim, eu começo a ver que, eu preciso me autocuidar, porque isso também não é, a gente está falando muito de organizações, mas não é só um problema, não é só responsabilidade da empresa. Eu também, na condição de profissional, eu preciso me cuidar, eu preciso reconhecer os meus limites.
Então, eu acho que é isso. O que fica aqui é o fato de precisamos olhar mais para a gente, precisamos nos conhecer melhor e precisamos tomar algumas decisões. E uma dessas decisões é, por exemplo, eu preciso me cuidar. E aí, eu vou me cuidar? Então, me cuidar pode ser uma atividade física, pode ser uma alimentação, pode ser um profissional da saúde, um nutricionista, um psicólogo. Mas isso eu também preciso olhar para mim. É ótimo que eu esteja em uma empresa que ela cuide de mim, mas eu também tenho que buscar essa ajuda. Tá? Eu acho que isso, no contexto da segurança psicológica, eu ter profissionais que se reconhecem, que são capazes de se observar, eu acho que também faz toda uma diferença. Claro. E você, Alexia? Pronto, primeiro agradecer, né, o momento, acho que foi muito, muito rico, Sim. né? E entender que, assim, quando a gente fala de segurança, a gente fala de pessoas, né? Então, a gente sai muito daquele contexto do, segurança é EPI, EPC, sim, claro, né? Eu estar bem fisicamente, mas a gente perpassa também que nós somos seres humanos e somos seres que passam por situações e que isso é impactante também no nosso ambiente de trabalho. Então, não tem como a gente desligar, né, pegar um botãozinho de desligar, olha, meus problemas eu deixo aqui, agora, quando eu entrar na empresa, eu vou ser uma nova pessoa, vou mudar, não vou ter mais problemas. Então, encarar as nossas vulnerabilidades, realmente. Fazer esse processo de autorreflexão é muito importante, porque também não depende realmente só da empresa, é algo mútuo, né? Aquela relação mútua. Então, se eu não me auto-percebo que eu preciso de ajuda, eu também não consigo encontrar essa ajuda. Então, realmente, a autorreflexão é muito importante. E falar mais sobre o tema. Eu acho que segurança psicológica ainda é pouco falado, né? Assim, a gente às vezes pede, mas como assim? O que é isso, né? Então, ter um ambiente, um momento que a gente consiga falar sobre isso, fazer essa psicoeducação também, as pessoas entenderem, eu acho que é o primeiro passo para uma autorreflexão, uma autoanálise, porque enquanto eu não sei, eu não consigo fazer isso, né? Ou seja, como é que eu vou refletir se eu não entendo, se eu não sei o que está acontecendo, por onde ir, que caminho eu posso procurar para buscar esse apoio. Então, é fazer essa autoanálise, principalmente a gente, como profissional da saúde, ter esse papel também de psicoeducar e conseguir interagir e delimitar esses caminhos para as pessoas. Com certeza. E eu agradeço a vocês pelo tempo, pela atenção, pela disponibilidade para falar sobre um assunto tão importante. É o assunto do nosso último episódio, né? A gente vai se despedindo da campanha Junho Laranja. Lembro a todos que não é só junho, que temos o ano inteiro, é dia após dia. Mas venho agradecer a duas profissionais incríveis. Adorei que são duas mulheres, estou sentando aqui. É um papo entre mulheres também. E como a Zila falou, né? É uma coisa que vai muito do eu, né? Não é a culpa. Você não pode culpabilizar uma empresa ou seu colega. Você tem que ver que você precisa decidir, né? Cabe muito à pessoa decidir. O que vocês podem fazer é ajudar, aconselhar, mas se a pessoa não quiser essa ajuda, não tem realmente como ir para frente. Muito obrigada. Obrigada. Senhor Eletrofeio, como é que eu sou líder em situações de risco? Meu amigo, essas são as melhores. Essas são as situações que eu mais gosto, e aí vocês vão me aprovar. É agora, qual a resposta que eu vou dar? Quando eu estou em alto risco, é onde eu consigo me expressar melhor ali, na linha viva, com aqueles fios, com toda aquela corrente. A minha vontade é que aquela energia passe por dentro do meu corpo, porque isso é vivência, isso é história, meu amigo. Então, quando eu tô assim lá no alto, quando a escada cai eu tenho que descer, derrapando no poste. É isso aí, meu amigo, essa história eu tenho que contar para os meus filhos, eu tenho que contar para o meu neto. Eu tenho que contar para eles, porque eu vivi e sobrevivi. Então, situações de alto risco são as que eu mais gosto. E eu não vou dizer outra coisa, eu não gosto de contar com ninguém não, eu me viro sozinho, viu? Então, se botar para eu fazer sozinho as paradas, eu faço sozinho, porque eu me garanto. Eu me garanto sozinho, eu não preciso de equipamento, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho, eu tenho certeza que depois dessa resposta, eu tô dentro agora bem, que eu entro uma vez. Aí, meu amigo, eu entrei ou não entrei? Rapaz, não tem condição. Mas porque eu acabei de dizer que eu faço o serviço sozinho? Justamente.
Mas eu não preciso, você vai gastar muito menos me mandando sozinho. E o seguro de vida depois pra cobrir a morte? Que morte, meu irmão? Ninguém morre não. Aí todo mundo vivo. Não tem condição, não tem condição. Pode ir, muito obrigado. Meus amigos, pelo que eu vi, 2024 ainda não foi dessa vez. Vamos ver se em 2025 a gente consegue, né não? Até a próxima. Próximo! Muito bom, gente. O Eletrofeio é maravilhoso. Eu adoro me divertir com ele. Pena que esse foi o último de 2024. E eu venho lembrar para vocês que ao final desse episódio tem o nosso quiz. Então, fica de olho em tudo, presta atenção, tintim por tintim, qualquer coisa, volta o material e faz esse quiz, hein? O que te motiva a trabalhar com segurança? A BIQ está promovendo um concurso de foto Pacto pela Vida na campanha Junho Laranja. Você pode responder a esta pergunta mandando a foto da sua família, dos seus amigos, enfim, de tudo aquilo que te motiva a trabalhar com segurança. A campanha vai até o dia 25 de junho e você pode enviar através deste número. E chegamos ao fim não somente de mais um episódio da campanha Junho Laranja especial Pacto pela Vida, mas também ao fim dessa campanha, ao fim desses programas que fizemos até aqui. Eu te agradeço por me assistir até aqui, assistir a todas as pessoas que passaram nesses programas. Muito obrigada, não somente aos participantes, mas a todos os colaboradores, as bases, os nossos parceiros. Eu só tenho a agradecer. E eu te espero no encerramento, hein? Até breve!